A besta do Ártico é realmente o mais forte entre os ursos? Bem, a maioria das pesquisas nos indicam que sim, mas quão formidável é a sua força? Mostraremos um opositor entre os ursos que poderia derrotá-lo. Para isso, vamos examinar a força da mordida e força física, além do tamanho e velocidade, habilidades e as técnicas de caça. Lembrando que força bruta não define o quão poderoso esse animal pode ser, e eu tenho certeza que você irá se surpreender com o que vem por aí. Sabemos que o urso polar é um dos mais vorazes predadores do nosso planeta, e esse animal pode ser muito mais incrível do que você imagina. Por isso, hoje no Ordinário Selvagem veremos qual é a verdadeira força do urso polar quando comparado aos demais ursos. Então já clica logo no botão do like e por favor se inscreva no canal. É de graça e ajuda muito o nosso trabalho. Clique no like e vamos nessa. Urso Kodiak. O urso de Kodiak é o maior entre os ursos pardos e por isso iremos começar com ele. O tamanho entre essas duas feras já é capaz de demonstrar a superioridade do polar. Porém, a massa corporal de um Kodiak dá a ele uma força bruta formidável. Vejamos os números. Um polar macho e adulto chega facilmente a 1,60 m de altura de ombro e até 3,10 m quando de pé. O Kodiak, por sua vez, atinge até 1,40 m de altura no ombro e os maiores exemplares podem possuir 2,90 m quando estão de pé. Raros exemplares chegaram a 3 metros. Um urso polar pesa em torno de 450 kg em seu auge e um Kodiak impressionantes 700 kg. Ambos são animais pesados, porém rápidos se levarmos em consideração sua camada espessa de gordura. Mas sim, o urso polar é superior ao Kodiak. Mesmo sendo mais leve, na verdade, essa diferença de peso dá a ele uma velocidade e habilidade de esquiva maior se comparado a seu adversário. Por ser maior e mais alto em altura de ombro, um urso polar pode aplicar golpes em locais mais letais, como a coluna, por exemplo, de forma rápida e assertiva. O habitat desempenha um papel crucial na formação das características dos animais, e com esses ursos não é diferente. O urso Kodiak reside nas densas florestas e prados do arquipélago Kodiak. Esse ambiente requer diferentes adaptações, como garras afiadas para escalar e cavar, bem como membros fortes para caminhar em difíceis terrenos. Os ursos polares têm garras adaptadas para a vida no gelo do mar, que precisam ser grossas para ajudar no atrito e evitar que o animal escorregue, por exemplo. As suas garras são relativamente mais curtas e grossas em comparação com os outros ursos que tendem a ter garras mais estreitas. Essas garras são bem adequadas para se agarrar às superfícies escorregadias do gelo, e são elas que ajudam na tração ao caminhar, correr ou caçar no gelo do mar. As garras mais curtas também auxiliam o nado, reduzindo a resistência na água. Ursos, em geral, gostam de água e não irão resistir a um rio ou a um mar, principalmente se eles tiverem peixes a oferecer, e no quesito natação, nenhum urso ganha do urso polar. Em contraste, os ursos Kodiak, que habitam um ambiente mais terrestre que inclui florestas densas e terrenos variados, têm garras mais longas, finas e curvas. O comprimento e a curvatura das garras também ajudam a agarrar e a rasgar as cascas das árvores para acessar insetos ou peixes em rios, assim como a caçar animais, pois um só golpe é capaz de cortar além da pele, ou seja, o músculo do seu alvo. A agressividade inigualável do urso polar não poderia deixar de ser citada, afinal ele é considerado o urso mais mortal que existe, pelo fato de não parar de atacar seu opositor ou caça, até que ele esteja totalmente sem vida. Em suma, apesar de mais pesado, o Kodiak não venceria um urso polar. Urso negro americano. O urso negro americano, ou baribal, como é conhecido popularmente, não será um oponente fácil. Nas regiões onde esse urso é encontrado, existe uma história antiga que alerta para um possível encontro com essa fera, onde é avisado que caso você encontre com um baribal, fugir seria a única opção para preservar a sua vida.
O olfato apurado desse urso o faria localizar sua presa em segundos, além do Baribal ser um excepcional escalador, impedindo que você fuja dele em locais altos. Esse animal sobe em árvores e escala qualquer obstáculo com uma habilidade sem igual, e essa seria uma das vantagens sobre o urso polar. Eles podem ser encontrados em vários habitats, incluindo florestas, pântanos e regiões montanhosas nos Estados Unidos, Canadá e México. Ou seja, sua adaptabilidade é mais abrangente, o que difere de um urso polar. Porém, esses são os únicos pontos superiores de um urso negro americano para um urso polar, e essas vantagens não seriam capazes de defini-lo como ganhador em um embate com o polar, já que são menores, mais leves e apesar de sua agressividade ao atacar, ele ainda é menor se comparado em estilo de luta do polar. Um macho adulto de urso negro americano chega a 2,20 m, 360 kg e cerca de 1,10 m de altura no ombro. Isso se o exemplar em questão for macho e estiver no auge da sua forma física. Ele pode ser letal para muitos animais, inclusive nós humanos, mas não é páreo para um urso polar. Para referência, se levarmos em consideração somente a força bruta e táticas de luta, você precisaria de 2 ou 3 ursos negros para vencerem o polar em uma luta. Mas o tamanho não é tudo, ok? Vamos averiguar a força dessas mordidas. A força de mordida de um urso negro americano é em torno de 800 PSI, enquanto a de um polar, se equiparada à mordida dos ursos pardos, chegam a 1.200 PSI. E em termos de velocidade, temos um grande mito aqui. Alguns afirmam que ursos negros atingem 56 km por hora, mas estudos recentes, que datam do início dos anos 2000, mostram que tanto o urso negro americano como o polar chegam a 40 km por hora. Urso Arctodus. E se compararmos o urso polar moderno com o extinto urso de Arctodus, ou urso de cara curta, como também é conhecido? Será que a diferença seria muito grande? Primeiramente, em termos de força de mordida, o urso de cara curta realmente tinha uma vantagem, pois apesar do seu focinho mais curto, a sua mordida chegaria facilmente a 1.500 PSI. Ele também tinha uma dieta bem semelhante aos ursos pardos modernos, comendo desde outros animais a vegetais e frutas. Seu grande tamanho, constituição poderosa e ambiente que vivia sugerem que ele seria 2 vezes mais forte que um urso polar. Veja os números. Um exemplar em seu ápice poderia pesar 900 quilos, medir até 3,70 m e possuir 1,80 m de altura de ombro. Como a fauna do seu tempo também era gigantesca e perigosa, provavelmente o seu comportamento era imprevisível e muito mais feroz que qualquer outro urso vivo atualmente. A velocidade é um fator crucial na dinâmica de caça desses ursos, pois geralmente o animal mais rápido leva vantagem para abater uma presa. O urso de cara curta, apesar de seu tamanho maciço, era um corredor relativamente rápido, capaz de atingir velocidades de até 64 km por hora. Sem essa velocidade, o urso de cara curta não conseguiria caçar. Então, contra esse adversário, o urso polar não teria nenhuma chance. Essa velocidade teria sido um ativo crucial para perseguir presas nas planícies abertas que habitavam durante o Pleistoceno. Urso negro asiático. Não se engane com esse rostinho fofo. O urso negro asiático foi o responsável por 158 ataques a humanos na Ásia somente no ano de 2020. E 2 desses ataques foram fatais. Eles também são conhecidos como urso beiçudo. Esse animal é agressivo e altamente territorial, atacando qualquer um que entre em seu campo de visão. Porém, eles não teriam chances contra um urso polar, pois possuem apenas 70 centímetros de altura de ombro, 1,90 m de comprimento e 200 kg. As suas unhas compridas e afiadas o possibilitam colocar golpes realmente úteis, e isso faria um grande estrago na maioria dos animais. Mas outros ursos possuem uma camada grossa de gordura debaixo da pele que protegeriam seus órgãos vitais. O corpo aerodinâmico dá ao urso negro asiático uma boa habilidade de esquiva, e talvez ele conseguisse fugir, mas não derrotaria um polar nem em 1 milhão de anos. No geral, o urso polar é realmente uma besta do Ártico,
E em comparação aos ursos vivos atualmente, o urso polar é claramente o mais forte e mais poderoso que temos em nosso planeta. Porém, ursos extintos que possuíam tamanho e habilidades superiores poderiam sim derrotar um urso polar. Agora, me conta a sua opinião aqui nos comentários e me diz se teria algum outro urso que você colocaria nesse vídeo. Por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir. Fui!